Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, vamos embora, porque a maior venda do futebol nordestino pode sair em 2025, meus amigos. Vou trazer todos os detalhes para vocês aqui, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece do maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, só para a gente relembrar aqui, antes da gente conversar seriamente em relação a essa maior venda que pode acontecer esse ano ainda, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui as maiores vendas do futebol nordestino. Quais são as maiores vendas do futebol nordestino que muita gente não sabe, tá? Mas bora lá ir para a primeira, tá? Incrivelmente todas aconteceram no ano passado. Isso mesmo, bora lá para a primeira aí, meus amigos. A primeira, meus amigos, é um jogador do Bahia, exatamente. É um jogador que eu nem sabia que existia. É um tal de Jonas Chaves, isso mesmo. O jogador é a terceira maior venda do futebol nordestino, tá? Ele foi vendido por 25,7 milhões de reais. Ele é um lateral esquerdo e tinha 22 anos no ano passado quando foi vendido. E ele foi vendido do Bahia para o Lens, tá? E logo depois, meus amigos, teve a outra venda também em 2024, que foi o jogador Hércules, que ficou em segundo lugar com a maior venda da história dos times nordestinos, que foi a de Hércules por 29 milhões de reais, tá? Ele é um volante, foi vendido do Fortaleza para o Fluminense no ano passado. Eu acredito que todo mundo conheceu o Hércules aí no Mundial de Clubes. No Mundial de Clubes, Hércules jogou muito, tá? Jogou muita bola, fez gol. Assim, um dos melhores jogadores para mim do Mundial de Clubes dos clubes brasileiros, tá? Ele tinha 24 anos quando foi vendido, ele era volante, e ele é volante, na verdade. E Hércules foi aí a segunda maior contratação, maior venda, na verdade, de 2024 e da história. Mas a primeira, tá, foi de Pedro Lima, o nosso jogador Pedro Lima, lateral direito ali. Pedro Lima, que tinha apenas 18 anos e foi vendido por 61 milhões de reais, porém o Sport ficou com apenas 42,8, apenas, né? 42,8 milhões. E mesmo assim foi a maior venda do futebol nordestino, tá certo? Ao jogador lateral direito, como a gente sabe, eu particularmente eu não gostava tanto dele atuando, tá? Mas tinha muito a crescer. Foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra, aquele rolo lá entre o Chelsea e o Wolverhampton, foi para o Wolverhampton da Inglaterra. E na semana passada, tá? Só uma atualização aqui, o jogador Pedro Lima foi emprestado, tá, para o Porto e está jogando no Porto agora. Vai jogar essa temporada 2025-2026 pelo Porto de Portugal, beleza? Beleza, Jackson, tranquilo. Mas essa aí, qual vai ser a maior venda que vai superar a de Pedro Lima? Vai ser a de Zé Lucas? Possa ser que sim, mas antes, bora dar uma olhada aí numa matéria que saiu ontem, tá? Pelo GE da Bahia, tá bom? Falando de um jogador do Bahia que pode superar a todas as vendas dos últimos anos, vai ser a maior venda do futebol nordestino. Dá uma olhada aí. Meus amigos, bora lá. O GE do Bahia postou o seguinte: Bahia encaminha venda de Lúcio Rodrigues para o futebol saudita, com valor recorde no Nordeste. O Neon aceita pagar 20 milhões de euros à vista e 2 milhões de euros em bônus, além de 25% em venda futura para o clube baiano. A negociação está na reta final. Essa matéria saiu ontem, beleza? Mas, Jackson, o que é que eu tenho a ver com isso? Presta atenção que a gente vai chegar aí do lado do Sport, que o Sport pode sim superar essa venda. Mas só para os detalhes dessa venda, que a gente olha aí, dá 139 milhões de reais, esses 22 milhões que o time do Neon vai comprar o atleta para o Bahia, mas não é bem assim não. Isso tudo não é que vai tudo para o Bahia, foi algo extraordinário. Não, bora lá para a conclusão da matéria. A conclusão da matéria diz o seguinte: os valores representam mais do que o dobro do investimento do Bahia, que pagou 11 milhões de dólares no jogador.
aproximadamente 65,3 milhões de reais da cotação da época. Então, esses 65 milhões de reais tem que ser tirado, tá bom, dessa venda de 139 milhões que o Bahia tá para fazer para o Neon, porque no caso de Pedro Lima foi 61 milhões de reais. Contudo, o Sport só ficou com 41 por questão também de valores investidos e de empresário e tudo mais. Beleza? Mas concluindo, para comprar luxo ao Liverpool do Uruguai. Em julho do ano passado, o clube de origem do atacante, no caso o Liverpool, tá, ficará com 30% da mais-valia da nova venda. Então ainda tem 30% desse valor vai para o time do Liverpool do Uruguai. Os últimos dias foram de intensas rodas de negociação para melhorar a oferta inicial dos árabes. O Bahia fez jogo duro até conseguir chegar ao valor desejado e pagamento à vista. Mas só que embaixo está informando o seguinte: o percentual é feito em cima da diferença de 61,3 milhões entre a compra e a venda. Ou seja, o Liverpool tem direito, na verdade, a 18,3 milhões de reais. Mas beleza, Jackson. E aí, o Bahia vai ficar com quanto, na verdade? Vamos lá. O valor 139 milhões do Bahia, que o Bahia vai vender o jogador, vai para a conta do Bahia, só que 18 vai para o Liverpool. Então o Bahia ficaria com 121 milhões de reais. Ainda é muita grana, superando muito a de Pedro Lima. Só que tem um detalhe, tá? O Bahia é SAF, todo mundo sabe que quem fez esse investimento aí de 65 milhões foi a SAF do Bahia. Então esse dinheiro tem que voltar para quem investiu. Tá bom? Então, menos, tá? Desses 121, menos 65 milhões de reais, que foi a compra, na época, de Lúcio Rodrigues junto ao Liverpool do Uruguai. Então, na verdade, o que vai mesmo para os cofres do Bahia é 56 milhões de reais. Bahia barra SAF, tá? Mas vai 56 milhões de reais. Então, tem essa diferença entre Bahia e esse valor aí. Bahia que está dizendo que vai vender por 139, mas tem que tirar todos esses custos. Então, o Sport conseguiu 42 milhões de reais, que seria a maior venda do futebol nordestino. E o Bahia consegue aí, falando da diferença, por 56 milhões de reais. Tranquilo? Mas bora lá, Jackson, que o Sport chega nessa situação. Vamos lembrar aí de uma matéria desse ano, tá? Uma matéria do GE Sport, que falou o seguinte sobre o jogador Zé Lucas, tá? Lembrando que Zé Lucas é um ativo do Sport, o Sport rejeitou a proposta. Bora dar uma olhada na matéria aí. Sport rejeita a proposta de 80 milhões pela joia Zé Lucas. Clube acredita em maior valorização. Aí vem explicando aqui, além do valor já declinado pela direção rubro-negra, Leão mantém conversas com o clube da Premier League. Volante de 17 anos tem multa rescisória internacional de 330 milhões de reais. E aí, vim informando que a matéria foi desse ano, dia 29/4, beleza? Mas tranquilo, Jackson, o Sport vai vender o jogador por esse valor? Não sei, tá? O Sport estava conversando com o Barcelona e tudo mais e queria chegar em 100 milhões de reais. Se o Sport conseguir vender esse ano pelos mesmos 80 que já foi oferecido a ele, segundo a matéria do GE, tá bom? Não disse qual foi o clube nem nada, mas se a gente conseguir vender Zé Lucas por 80 milhões de reais, o valor é 100% do Sport. Então o Sport consegue ultrapassar essa marca de Lúcio Rodrigues, essa provável marca de Lúcio Rodrigues. Aí tá muita gente dizendo assim, não, Jackson, mas tem que ser 139 mesmo, a venda vai ser 139. Então eu tenho que contar como 139. Não, meus amigos, se for assim, o Sport vai lá, compra um jogador de 500 milhões de reais e depois vende por 501 milhões de reais. Aí vai ser a maior venda do... Não. Então, assim, tem que falar o valor que vai sobrar para o clube. Como a gente viu aí na matéria do GE, quando falou de Pedro Lima, foi 61 milhões de reais que o Sport vendeu o atleta, mas ficou com 42 milhões quando tira todos os gastos que já teve com o jogador, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, você acha que Zé Lucas vai ser vendido ou não por 80 milhões de reais ou mais? Tamo junto e até a próxima.